desses países, assim, tem um perrengue, um lugar que você foi específico que você queria conhecer e passou por um perrengue, assim? Ah, vários, né? Conte dois pra nós Não, aí. vários. Cara, acampar na Escócia foi um dos perrengues, assim, mas foi um perrengue legal, assim, cara. Foi um perrengue que eu não me arrependo, assim. Eu e o meu amigo americano, a gente queria muito acampar e a gente decidiu meio que de última hora, assim. Eu tinha uma barraca que eu tinha trazido dos Estados Unidos já, só que eu não tinha saco de dormir, e aí teve que meio que comprar lá, tudo. E era final de outubro já, né? Então já era frio Esfriando. lá. 2 graus, 3 graus, assim, lá nas Highlands, né? E, puta, passamos um frio, esse foi um dos perrengues, né? O hotel que a gente ficou em Amsterdã foi bem perrengue, também era bem precário, assim. Era um cativeirinho, assim. Que horror. Cativeiro. Que mais? Puta, tem vários perrengues, cara. Perrengue de, tipo, aeroporto também, quando você compra a passagem mais barata, né? Você vai fazer uma escala de 24 horas no aeroporto, então isso aí tem vários, né? E o Tem tempo vários não perrengues. passa, né? Não passa, cara. O tempo não passa. E quanto a. Desculpa. Não, E pode. quanto ao idioma, né? A gente fala do inglês, ok? Acho que acredito assim que quando a gente pensa um pouco no inglês, ele vai um pouco para o inglês americano, né? Mas você teve viagens ali europeias. Foi visível para você? Como que é realmente essa questão do americano para o britânico, o idioma em inglês? Isso é muito, muito perceptível. Ah, é gritante. Como é que... É gritante, principalmente o escocês. O escocês tem talvez o inglês mais difícil, na minha opinião. A minha amiga escocesa, cara, quando a gente trabalhava junto lá nos Estados Unidos, a gente tinha uns walkie-talkies, né? Pra gente se comunicar, porque era um lugar grande e tal. E a voz no walkie-talkie, ela já fica mais, né? E, puta, ela com aquele sotaque dela, assim, Quase cara, era impossível. difícil entender ela. Era difícil. Mas é questão de costume. Sim. Aí passou um tempo, já comecei a entender mais, né? Então é só uma questão de prática mesmo. Mas quando a pessoa tem o primeiro contato com um sotaque novo, pode ser algo bem difícil, né? Principalmente o escocês, que é bem... Assustador. né? Assustador. Nos Estados Unidos você disse que foi super bem recebido, não teve problemas. Algum lugar você sentiu alguma questão pelo fato de ser brasileiro, viajante, enfim, né? Assim, qualquer tipo de situação que você se sentiu incomodado ou até às vezes alguma pergunta que você é brasileira. A gente sabe que esses, né, dependendo, tem pessoas que vão falar assim, você é brasileira e já vão, né, ou vá futebol, samba, enfim, né? A gente tem vários estereótipos relacionados ao Brasil. Alguma vez você passou alguma coisa assim? Teve algum problema? Eu não sei se eu tive muita sorte nas minhas viagens ou sei lá, mas eu nunca passei por nada em questão de preconceito, assim, sempre me trataram muito bem nos Estados Unidos, na Europa fui muito bem tratado. Lógico que eles têm os preconceitos dele, tipo assim, o que eles pensam que é o Brasil, mas isso a gente tem também, a gente tem os nossos preconceitos da Índia, a gente tem os nossos Sim. preconceitos do Japão e tal, então isso eu não posso culpar eles, né? Mas sempre fui muito bem tratado, assim. E conseguiu falar inglês na França? Não, por sorte, Volta à França, eu fui com 2 amigos pra lá, né? E um dos meus amigos tinha feito intercâmbio na França alguns anos antes. Então ele falava francês, então ele era o nosso tradutor. Não precisou. Mas lá eu acho que seria um problema, né? Dizem que Talvez. é meio... Eu nem tentei, porque eu já tinha ele ali e falava, puta, né? Resolve. Resolve aí. Resolve a situação. E das viagens que você fez, Pedro, qual foi a primeira viagem? Acho que foi para os Estados Unidos, você falou, né? Internacional. Internacional. Como que foi? Porque eu acho que a primeira viagem internacional é uma coisa que marca muito, né? Dependendo da idade, claro, dependendo do sonho que a pessoa, né, cria ou do que ela faz para ir para lá. No teu caso, como que foi essa primeira experiência? O que você tem de lembrança, assim? Porque, Disney. Foi na Disney? Foi. Então, foi uma lembrança incrível. Sim, sim. Conta como que foi chegar lá e ver, né? A Disney deve ser algo incrível, eu não conheço. Mas todo mundo que relata de ser uma experiência, né, que todo mundo tem que ter. É muito mágico, né? Acho que Conta essa é a pra palavra. nós, Você tinha quantos anos? Como que foi? Era bem novinho, tinha 9 anos, acho. Foi, tipo, muito mágico, assim, mesmo. Tem mesmo uma mágica, assim. Sim. Eles fazem de tudo para que seja mágico o lugar. Que então, massa.
Não sei explicar, é só você indo. E eu também fui criança. Se eu fosse hoje, eu ia ter outra visão, talvez. Claro. Mas, eu curti pra caramba, assim. E a tua essa experiência você foi acompanhado? Pai e mãe? Minha mãe. Sua mãe. E a tua primeira experiência sozinho, que você teve que assim, não, eu vou... É diferente, né? Internacionalmente? Quando eu fui morar fora, então. Essa foi a minha primeira experiência que eu fui sem estar acompanhado, né? E foi tranquilo? Chegou bem? Os medos, né? Sei lá, desde, né? Enfim, quando criança, provavelmente você não teve que lidar com, aeroporto, Sim. hotel, enfim, né? Esses trâmites ali que talvez provavelmente a pessoa tenha um impacto ali no primeiro momento, né? Isso não aconteceu. Então, depois, quando você teve que tomar essa posição, alguma dificuldade com o aeroporto ou chegando na cidade, e agora? Agora eu tô aqui sozinho, o que eu faço? Foi relativamente tranquilo. Foi assim, pro acampamento. Isso, foi tranquilo. Acho que aeroporto é só você prestar atenção ali naquela TVzinha que não tem erro, ver qual que é o teu portão ali. Não passei por perrengues assim, não. Não. Só de, ficar esperando muito tempo em aeroporto, que não... Faz parte, né? Faz parte. Faz parte da viagem. E daí você indo pro acampamento, você ficou no acampamento? A gente morava lá, mas a gente ia meio que direto para as cidades grandes. Os meus amigos lá, eles tinham carro, né? Então, a gente, tava... né? Porque é uma cidade de 2.500 pessoas, às vezes... Sim. Às vezes você vai ter vontade de ir para algum outro lugar, né? Ver gente diferente. Ver gente diferente, né? E teria algum outro país que você tem uma previsão para conhecer e algum motivo em especial? Previsão eu não tenho, mas tem vários países que eu gostaria de ir, né? Vários. Eu gostaria de ir lá para Austrália, para Nova Zelândia, gostaria de África do Sul. África do Sul tenho vontade também. Muitos países que eu gostaria de ir, mas infelizmente nenhuma previsão ainda de quando. E se fosse para morar fora? Você que eu gosto dessa pergunta porque são diferentes pontos de vista, dependendo da característica. Então, para quem foi para fora, para quem nunca foi, para quem foi e voltou, né? Relação, trabalho, família, cultura, enfim, existem vários fatores, né? Acho que é uma pergunta bem interessante porque você morou lá 1 ano, né? Entre idas e vindas, você também conheceu o outro lado. Né, colocando como Europa e Estados Unidos, né, que é a nossa referência, né, de primeiro mundo. E moramos num país, né, que tem os seus problemas, tem suas características próprias, como todo, né, o nosso continente aqui, sul-americano. E se fosse para você morar fora, você moraria? Sim ou não e por quê? Eu voltaria a morar fora, com certeza. Mas talvez não por muito tempo. Eu gosto de ficar um tempo em um lugar e voltar, assim, sabe? Então... Não ficar, vou morar aqui. Vou ficar para sempre aqui. É uma palavra meio forte, né? Para sempre e tal. Mas sim, eu voltaria a morar fora, nos Estados Unidos, que é um lugar que eu já tenho os meus amigos lá, gosto da cultura, sei como que as coisas funcionam lá. Então sim, voltaria. Moraria lá. Moraria? Sim, sim. Nos Estados Unidos, então, sim. no caso. Estados Unidos, legal. E a gente não chegou a comentar, ok, você foi para lá, trabalhou, né, com as crianças, enfim, no acampamento, mas e depois essa virada aí para professor? Como é que foi o abandono né, a gente acabou não falando da faculdade, você falou que voltou e não era aquilo, e daí o que te levou? Você não pensou em outra coisa? Vou fazer uma outra faculdade, enfim, ou vou... Não, vou partir para o inglês. Como é que foi isso? Tinha algumas opções, eu voltei para o Brasil, não sabia direito o que fazer, pensei em ser barman, porque eu já trabalhava com isso nos Estados Unidos, quando eu tinha casamento lá e tal, né? Mas aí me veio o professor de inglês na cabeça e comecei a ligar para várias escolas, até que eu liguei para vocês e vocês me contrataram. Que loucura! Que legal! Que show!